Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 23, equação da quantidade de movimento para regime permanente, parte 4. Bom, no caso aqui a aula com a parte 4 da aula 23, a gente vai estar falando de mais dois métodos de utilização da equação da força na superfície e vai estar particularizando para um desviador de um jato e um jato incidindo numa placa. Bom, antes de começar, vamos fazer uma revisãozinha. A gente viu que a equação da quantidade de movimento nada mais é do que a segunda lei de Newton modificada, que é mais frequente a gente querer qual é a força que o fluido exerce sobre a superfície e não o contrário, porque a gente precisa muitas vezes saber dimensionar qual vai ser o suporte que vai prender a tubulação, por exemplo, ou no caso da turbina Pelton, que é um tipo de turbina que utiliza o jato. Nesse caso você precisa parte desses princípios para poder obter lá os rendimentos, potências, etc. Bom, a fórmula que é do fluido que atua numa superfície é Fs é igual a menos, aí abre colchete, P1-H1N1. Isso aí nada mais é do que a força na seção 1. O N1 é o vetor velocidade, normalmente não, por convenção ele é contrária para fora do tubo de corrente da seção, mais P2-H2N2, mesma coisa, é na seção 2, a força na seção 2 do fluido, que é a pressão vezes a área, mais QM, que é a vazão em massa, vezes V2 menos V1. Então a diferença de velocidade na seção, a diferença de velocidades nas duas seções, e mais a força-peso, decorrente do peso do fluido. Então tá aí a figura que a gente está falando. Então eu tenho aqui o vetor N sempre para fora da superfície, 1 e 2 para fora, o outro para fora aqui. A pressão área 1 é a força, pressão força vezes área, então força é pressão vezes área. A força-peso e a força da superfície, a força na superfície. Bom, o terceiro caso é o desviador. Então, nesse caso, a gente vai fazer as mesmas hipóteses, regime permanente, propriedades de forma e seção, fluido compressível, e a gente vai desprezar o peso do fluido. É claro que, estou repetindo, nem em todos os casos a gente pode desprezar, mas a gente vai fazer assim para facilitar a nossa análise, e depois, quando for necessário, você inclui o peso e vai ser mais um vetor para você somar ali naquele trecho. Então vai ficar, é só você somar o vetor peso ali, você vai ter a resultante final. Bom, a gente vai fazer a mesma coisa. Quando você trabalha com vetor, para você poder trabalhar em vetorial, sair do vetor e trabalhar em escalar, você faz a projeção do vetor nos eixos considerados. Nesse caso a gente está considerando x e y. Poderia ser x, y, z, se fosse o vetor no espaço. Bom, então nesse caso a gente vai pegar a fórmula que está lá em cima, que a gente já falou agora há pouco, e vai estar particularizando para x e para y e vendo o resultado. Nesse caso, a particularidade é que o jato é livre. E a gente já falou isso em aulas anteriores, que quando o jato é livre, a pressão que é exercida é zero. Por quê? Porque eu não tenho mais nada, não tenho nada contendo ali o fluido. Então, o que ele se move, ele só se move pela velocidade que ele já tem. Tanto que se você for notar, todos os bocais ele diminui no final. Por exemplo, a mangueira mesmo de jardim, se você for observar, no final ele reduz o diâmetro. Para quê? Para justamente transformar toda a pressão que ele tem ainda disponível no fluido em energia de velocidade, e aí você consegue um jato mais forte. Então o que faz mover alguma coisa quando você pega uma mangueira não é a pressão, e sim a velocidade com que ele incide lá. Ou seja, é justamente isso que dá para a gente calcular aqui. Então o que vai acontecer? Quando a gente vê que a pressão é zero, as duas primeiras parcelas da minha equação, lá de cima, ela vai sumir, porque P1 é zero, P2 é zero. Então essas forças devido à pressão não tenho mais. Então passa a ficar só, no caso ali, menos do colchete, QM vezes V2 cosseno θ menos V1. Fazendo a matemática, a simplificação, vai ficar que a força da superfície, que provocada pelo fluido na superfície, vai ser V1 menos V2 cosseno θ, o menos que eu fiz ali a multiplicação,
vezes ρQ, que nada mais é do que a vazão em massa. Então ρQ, QM, a gente sempre está apresentando os dois para a gente não esquecer que os dois são a mesma coisa. Então vezes a massa específica vezes a vazão. No caso de Y, eu tenho um adicional, eu não tenho velocidade em 1 na direção Y, então eu não tenho componente, fica zero. Então fica mais simples ainda, a força na superfície Y vai ser menos QM V2 seno θ. Então, fazendo a matemática no colchete, só para reescrevendo, menos ρQ vezes V2 seno θ. Então, o que eu vejo? Que a velocidade na direção x vai ser um valor positivo. Neste caso, o que vai acontecer? Ele está na direção de x. No caso de y, a força decorrente em y ela é contrária, ou seja, ela é para baixo, ela força essa estrutura para baixo, esse anteparo para baixo, assim, isso que quando o jato pega, ele tem de fazer esse movimento, né, para baixo e para o lado, onde ele vai fazer esse é isso que quer dizer, né, a força, se eu tenho parado, a água bateu, se ele não tivesse fixo, ele faria esse movimento. Então, quando você faz uma fixação ruim, então a injeção bate aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter uma força maior do que o meu suporte pode resistir e ele vai deslocar em onde eu tenho problemas. Bom, o que eu tenho ainda de adicional nesse caso? É comum a gente desprezar o atrito entre a superfície e o jato. Embora a gente saiba que tenha, né, perda de carga, nesse caso eu vou ter uma redução da velocidade, que é isso que o atrito vai fazer, né? Ele vai gerar uma força contrária ao movimento, com isso a velocidade em 2 tende a ser menor do que a velocidade em 1. Como o trecho normalmente ele é pequeno, a gente pode desprezar, então a gente pode dizer que V1 é aproximadamente V2, que é aproximadamente a velocidade do jato, que eu tenho lá considerando a vazão e o diâmetro do jato, eu consigo obter qual é a velocidade do jato. Dessa forma eu consigo particularizar um pouco mais. Então vai ficar Fsx, vai ficar ρ, área J, que é a área do jato, vezes velocidade do jato ao quadrado, vezes 1 menos cosseno θ. Da onde surgiu isso? Eu lá no lugar de Qm, eu tirei, ficou ρQ, ρVA, que é a velocidade vezes a área. E aí o que acontece? No lugar, como eu tenho V1 ali, e é a velocidade do jato, então vai ficar a velocidade do jato vezes velocidade do jato, eu consigo colocar em produto notável isso, vezes a velocidade de fora, ficou a velocidade do jato ao quadrado. E a área do jato, então vem lá do QM, eu tenho a AV, né, a velocidade vezes a área vezes a velocidade é o Q, vezes o ρ vai ser o QM. O V1 vai ser V jato, o V2 vai ser velocidade do jato também, o VJ, então eu faço produto notável, vai ficar velocidade do jato vezes 1 menos cosseno θ, mais velocidade do jato, mas eu tenho a velocidade do jato de novo, fica V2 ao quadrado aí. Então eu só não coloquei o passo a passo, né? Eu coloquei o resultado direto. E da mesma forma, a velocidade, a força na direção Y vai ser menos ρ, área do jato, V J ao quadrado vezes seno θ, pela mesma analogia lá de cima. No lugar do QM eu coloco a área do jato vezes a velocidade do jato, o V2 é a velocidade do jato, fica a velocidade do jato ao quadrado. Então isso seria a situação mais simples possível. Aqui eu estou desprezando o efeito do peso. É claro que se for um fluido muito pesado, ele vai além disso, se acrescentaria mais a componente peso ali. Mas aí é só entender direitinho aqui, fica fácil fazer isso aí. Bom, o segundo caso é o caso dessa placa. Então o que a gente tem? Você imagina você tem uma mangueira, você está jogando água na parede, né? Então quando o jato ele chega, ele incide, né? E na parede ele tende a espalhar. Então é isso que a gente vai estar fazendo adicionalmente aqui. Então as primeiras hipóteses continuam: regime permanente, propriedade uniforme à seção, fluido incompressível. A gente vai desprezar o efeito do peso e vai considerar que ao atingir o anteparo, o jato ele vai distribuir uniformemente em todas as direções. Então quando ele bate, vem o jato, bateu e ele abre em todas as direções.
E nesse caso, então, eu não vou ter componente de V2 em X, porque ele vai se espalhar no espaço. No caso aqui da figura, ele se espalha entre Y para cima e entre Y para baixo. Mas eu poderia considerar também, inclusive, na direção no espaço aqui, que não seria a mesma analogia. Então, como que vai ficar? Eu não vou ter componente, eu não vou ter velocidade em 2 em x, então sai tudo que tem velocidade em x, então vai ficar f sx igual a ρ q v1. E as duas primeiras partes da equação, elas se anulam porque também aqui é um jato livre, né? Não precisava nem ter falado de novo lá, acabei de falar no exemplo anterior. Então, a pressão, a força devido à pressão, que é P1 ela é zero, a força também em 2 é zero. Lá no caso, então sobra só a parte final da equação, só que eu não tenho a parcela de velocidade 2, então só tenho V1. E aí, só que como tem um menos lá, né, multiplicando tudo isso, fica menos com menos mais ρ que V1. Então a força se eu tenho um anteparo, o jato bate, ele tende a empurrar o anteparo. Por isso que eu tenho que saber qual seria, né, o suporte disso aí. Bom, aí com isso a gente consegue particularizar aí a questão do jato. A gente chegou então ao final dessa aula, a gente usou aí também de novo o livro do Franco Brunetti. Espero aí que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima aula. Obrigado pessoal e até a próxima.